Felipe Luiz de saída. Mengão tropeça e treinador vive o seu pior momento no clube carioca. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo, em mais uma atuação ruim, ficou apenas do empate diante do Ceará neste domingo. Com esse resultado, o clube assume a liderança do Brasileirão e a mídia coloca em xeque o trabalho de Felipe Luiz. Para vocês, tem que continuar com o treinador ou não? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Quando o Flamengo continua líder do Brasileirão, tá empatado em pontos com o Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, né? O time começou bem, a Arrascaeta deixou o dele, parecia tudo tranquilo, mas acabou que a vitória contra o Ceará escapou. Olha que bola do Ortiz, plata de cabeça pro meio, Arrasca lá dentro! Temos aí o combo que faz o rubro-negro feliz, né? Domingão, jogo do Flamengo e gol do ídolo Arrascaeta. 14º dele em 2025, artilheiro do time na temporada. Opa! Essa comemoração aí é nova, hein? Sim, feliz aí, esperando o nascimento do nosso primeiro filho, assim que a comemoração era para minha esposa e para ele. Olha aí, o Arrasca vai ser papai. Já tinha anunciado a gravidez da esposa dele, a Camila. E agora dedicou o primeiro gol pro Arrasquinha. Que domingo maravilhoso, hein? Ou não? Conseguimos abrir o placar, mas não conseguimos aguentar a vantagem. E claro, o sentimento de decepção. O Flamengo começou mandando no jogo contra o Ceará. Plata botou Bruno Ferreira para trabalhar. E o Bruno Henrique Cruzou pra trás e lembrou Bruno Henrique! Ô, Bruno Henrique, que canelada, hein? Mas vamos combinar que o gramado do Castelão também não ajuda, né? A bola foi toda pererecando. Sempre é difícil jogar nesse campo aqui. Difícil, mas traz boas lembranças. De bicicleta! Foi lá que o Arrascaeta meteu aquela bicicleta linda contra o Ceará. Mas lá se iam 6 anos, né? E nada do craque fazer mais um no Castelão. Ele tentou nessa cobrança de falta, a bola subiu demais. Até que aos 36 minutos, passe de Léo Ortiz que abriu os caminhos, bolão do Plata. E aí ficou fácil pro Arrasca. Mengão na frente, filhote homenageado, tudo perfeito. Mas o segundo tempo foi esquisito. A trave voltou, Pedro Raul, pegou o Rossi! Lucas Mugni acertou a trave. É aquele mesmo que passou pelo Flamengo. E aos 21 minutos o próprio Mugni cruzou. Lá dentro! Na cabeça do Pedro Raul. O Rossi ficou lá no meio do caminho, ó. A zaga ficou indecisa. Ceará empatou. Se foi o Rossi, se foi o Léo, se foi outro jogador, não me interessa. Eu, como treinador, jamais apontaria o dedo e diria que foi falha desse ou foi falha do outro. O Felipe botou os reforços para jogar, mas o Flamengo não conseguiu fazer grandes coisas, não. Só essa bicicleta aí que o Saul tentou nos acréscimos. Você já pensou, hein? Pois é, mas ficou só no pensamento mesmo. 1-1, agora a liderança do Flamengo é pelo saldo de gols. Mas está com um jogo a menos que o Cruzeiro. Quarta, já tem jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, esse pela Copa do Brasil. Ou ganha ou tá fora. O objetivo é disputar todos os títulos, né? De brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu, particularmente, quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Casagrande, aquela bicicleta Pô, ali. essa bicicleta é igual a minha. Tá igual a minha do Mundo de Bob. A roda é toda empinada. Quando ele vem no início, na abertura do desenho, que ele vem na bicicletinha. Cadê meu Mundo de Bob, ô DJ Careca? Aí, ó, tá igual a minha, Vene Casagrande. Velotrol, né? Ô, Vene Casagrande, explica por que o Flamengo caiu tanto de produção de um tempo pro outro.
Olha, é uma resposta que talvez nem o Felipe Luiz saiba, mas eu tenho a minha opinião. Qual é? O que pode justificar essa queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, e só para contextualizar quem não assistiu ao jogo, no primeiro tempo o Flamengo fez uma boa partida, pressionando o Ceará, tendo a posse de bola, tomando conta do jogo, tomando conta das ações da partida. A gente pôde ver o Samuel Lino entrando muito bem como titular, e fica até a boa notícia que ele ficou 90 minutos em campo, ou seja, mostrou um bom desempenho físico, e ele fez uma boa parceria com o Alexandre na ponta esquerda. No lado direito, gostei também da entrada do Emerson Royal, fazendo uma boa parceria também ali pelo lado direito, mas a queda de rendimento para o primeiro e para o segundo tempo acho que passa muito pela saída do Arrascaeta, e o Arrascaeta ele precisou ser substituído porque sentiu um incômodo muscular, inclusive vai até fazer exames médicos hoje para saber se há lesão no local da coxa ou não. E aí quando ele sai e dá lugar ao Saúl, o Saúl que fisicamente falando, talvez dos reforços, é o que esteja mais abaixo, ou seja, vai precisar de um tempo de adaptação ao futebol brasileiro. O Saúl não conseguiu fazer aquilo que o Arrascaeta estava fazendo no primeiro tempo. E o Arrascaeta fez uma boa partida. No lance do gol dele, é ele que começa a jogada e é ele que termina com a bola na rede. E aí a saída do Arrascaeta, querendo ou não, acaba dificultando muito a vida do Flamengo. Óbvio, não foi só por conta disso. O gol, por exemplo, que o Flamengo levou foi uma falha grotesca do goleiro Rossi. Inclusive, eu acho que o goleiro Rossi ele vem dando alguns moles nos últimos jogos, e talvez isso passe muito por quem é o substituto do Rossi. Ele não tem substituto. Então ele sabe que ele é titular absoluto. Talvez passe por isso. E eu acho que o Flamengo precisava correr atrás de um goleiro para ser o reserva imediato dele. E, enfim, aí no segundo tempo, acho que fisicamente o Flamengo cansou bastante também. Não conseguiu ter a ação que teve no primeiro tempo. Pôde ver um Ceará muito inteligente, inclusive eu acho que o Flamengo não vem jogando bem já alguns jogos por conta disso, porque os adversários já sabem como o Flamengo joga. E o Felipe Luiz ele não está encontrando alternativas durante os jogos. Ele precisa melhorar isso, porque não adianta você ter convicção no seu trabalho, não mudar por nada, sendo que você sabe que não está dando certo, e não está dando certo. Embora o Flamengo tenha conquistado boas vitórias importantes, mas as atuações não são boas. Eu acho que a última boa atuação do Flamengo foi justamente no primeiro jogo pós-Copa do Mundo de Clubes, que foi contra o São Paulo. Naquele jogo que o Felipe Luiz acabou escancarando o problema com o Pedro. De lá para cá, o Flamengo pode ter vencido, mas as atuações não foram boas. Tanto é que foram vitórias através de bola parada, e muita gente critica isso. Mas eu não critico, eu elogio. É um recurso, né? É um recurso, exatamente. Mas, analisando as partidas do Flamengo, o Flamengo não jogou bem. E eu acho que o Flamengo está oscilando como toda equipe vai oscilar na temporada. A questão está oscilando justamente no momento mais decisivo, que tem a Copa do Brasil. O Flamengo está perto de ser eliminado da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro caiu de rendimento, embora continue na liderança, e ainda tem a Libertadores que está chegando também. A grande verdade, Pedrosa, é que esse é um momento muito crucial, agosto, setembro ali, em que a gente começa já a equalizar as competições. Quem vai brigar por quê, quem vai fazer o quê. Ainda mais quando começar agora essas oitavas. Ali nas quartas a gente já consegue entender, e as pessoas até vão mapeando. E mapeando também o estilo de jogo. O Vene foi muito bem, e a gente entendeu que o Ceará ele vai jogar no jogo do Flamengo. O que isso é muito natural. Agora, você ter muito mais recursos além de uma bola parada, de um jogador que você possa colocar e ele vai fazer a diferença, recursos táticos para mudar histórias de jogo. Sim. Porque esses times vão, para jogar contra Palmeiras, contra Flamengo, eles vão jogar no jogo desses times, ô Lucas Pedrosa. Ficou muito claro isso para mim desde o começo do jogo. O Flamengo no primeiro tempo controlou a partida, teve mais posse de bola. Uma bela jogada do Léo Ortiz ali, conseguindo achar o Plata, que para mim, inclusive, foi o melhor jogador do ataque do Flamengo nessa partida contra o Ceará, e o Arrascaeta infiltrando pelo meio, conseguindo fazer 1-0. O jogo parecia controlado para o Flamengo. O Flamengo realmente fez uma partida dominante em relação ao Ceará, que não conseguia ter válvula de escape. O Pedro Henrique, que estava jogando na direita, fez uma partida muito abaixo. O Pedro Raul não estava conseguindo segurar as bolas longas, que o Ceará estava tentando desde o início da partida, com o Léo Condé, que é um técnico que tem feito um trabalho muito bom. Tem que lembrar também que, primeiro, o Castelão estava lotado. Sim. O Ceará foi o time que venceu o Cruzeiro, que também é o líder do Campeonato Brasileiro, e é uma equipe muito bem organizada. No segundo tempo, eu acho que o Léo Condé consegue formar uma estratégia que é suficiente para fazer danos ao Flamengo, e o Felipe Luiz, com a saída do Arrascaeta, a entrada do Saúl, que é um excelente jogador, perdeu o controle do meio campo. Mas perdeu muito por quê? Porque o Felipe Luiz ele não muda. Ele joga em bloco alto, e o que o Ceará fez o tempo inteiro?
bola no Pedro Raul. Bola no Pedro Raul. E aí, o que estava acontecendo no primeiro tempo era que o Léo Ortiz e o Léo Pereira estavam conseguindo ganhar os duelos do Pedro Raul e conseguindo recuperar essa bola do Flamengo. No segundo tempo foi ao contrário. O Pedro Raul ganhou praticamente todas as bolas de defesa do Flamengo. Teve até um lance que ele conseguiu dar uma pedalada para cima do Jorginho, que ele quase sai na cara do gol e o Jorginho toma um amarelo. O Lucas Mugni entra muito bem na partida, o Léo Condé também fez essa substituição no intervalo e o Ailon entra pelo lado direito também conseguindo infiltrar e acabar prejudicando o Flamengo. Tanto que teve uma bola na trave do Lucas Mugni, logo no segundo tempo, que ele quase empatou, e o Ailon depois perde o gol em seguida. Ou seja, o Ceará no segundo tempo, ele já estava tomando as rédeas da partida, e não no sentido de ficar com a bola, mas principalmente de saber atacar os espaços que o Flamengo estava deixando. E as substituições do Flamengo também não surtiram efeito. Eu acho que o Léo Pereira novamente fez um jogo muito abaixo do esperado, como um zagueiro mesmo. E é claro, não tem como não falar da falha do goleiro Rossi, que sai muito mal naquele momento ali. O Pedro Raul é um especialista de bola aérea e consegue fazer 1-1. Só que aí todo mundo estava achando que o Flamengo ia vir para cima para fazer o segundo gol, até porque o Campeonato Brasileiro é a prioridade. E o que a gente viu foi ao contrário. Se o Flamengo tivesse tomado a virada ali do Ceará, não teria sido nenhum absurdo. O Ceará jogou para fazer o segundo gol, jogou para conseguir sair do Castelão com a vitória diante de sua torcida. No final das contas, uma equipe que tem um baixo investimento, que tem um elenco pior, comemora até esse empate pela recuperação que fez contra o Flamengo. Mas eu quero destacar negativamente aqui, como eu falei assim, a bagunça do meio campo do Flamengo no segundo tempo, quando perdeu a Arrascaeta, e a partida que o Bruno Henrique fez. Para mim, irreconhecível. Uma partida, assim, muito longe do que a gente já viu do Bruno Henrique, errando muito, muito mesmo. Um jogador que é do calibre que ele não pode ir tão mal nesse sentido. E tem um outro ponto também que eu quero destacar. O Flamengo termina o jogo com o Alan e o Everton Araújo. O Alan e o Everton Araújo, pelo que eu estou entendendo do Flamengo, é um ou outro. Joga o Jorginho geralmente. Mas assim, você terminar com os dois tira muito do poder de construção do Flamengo. São dois jogadores que, quando eles têm o Jorginho ao lado, eles conseguem elevar o patamar. Sim. Mas quando eles estão juntos, pro nível de time que o Flamengo tem, eu acho que eles engessam muito esse meio campo do Flamengo e prejudicaram um pouco essa construção. No segundo tempo, acho que o Samuel Lino caiu de rendimento também, não foi o jogador que a gente viu nem de perto contra o Atlético Mineiro. E, no final das contas, o Plata cansou, que, repito, para mim tinha sido o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo e no segundo também foi muito bem. Então, assim, o Ceará aproveitou essa fragilidade do Flamengo de só jogar com bloco alto. O Flamengo dificilmente tem facilidade para se defender e o Ceará conseguiu empatar e, repito, eu acho que o Ceará poderia até ter vencido a partida. Mas o meu ponto em relação ao primeiro tempo do Flamengo, que o Flamengo teve oportunidades de fazer até mais do que 1-0. Sim. Aí voltou a ser aquele Flamengo que eu brinco aqui, arame liso, que você não machuca o adversário. Você tem alternativa, você tem oportunidade de botar a bola na rede. E você não põe a bola na rede. Se você fosse para o intervalo com 2-0, talvez a história poderia ter sido diferente. Eu vou te falar, eu acho... E teve chance. Inclusive com a Arrascaeta, após o gol dele, ele tem uma nova chance. Ele poderia ter feito 2-0. Então, o grande problema do Flamengo, apesar dessa bagunça toda que a gente mencionou aqui, da queda de rendimento, continua sendo a falta de pontaria. Porque você precisa converter as oportunidades que você tem, independentemente do adversário. E contra o Ceará, fez falta no primeiro tempo. Tanto é que no segundo tempo caiu muito de produção, foi um Flamengo irreconhecível, foi um dos piores tempos do Flamengo com o Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. O segundo, em todo sentido, exatamente. Enfim, jogou muito mal, organização tática absurda, algo irreconhecível do Flamengo. E tem um ponto também que eu quero levantar. A dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, vem jogando junto há muito tempo. E na entrevista coletiva, o Felipe Luiz foi questionado sobre isso. E na resposta, ele deu a entender que ele não confia nos jovens ainda. Vai ficar fazendo o quê? Botando Léo Ortiz e Léo Pereira em todo jogo? Quarta-feira é jogo importante, vai botar eles de novo? E, gente, os dois jogadores estão nitidamente cansados. Eles estão fadigados. A queda de rendimento desses dois atletas, embora o Léo Ortiz tenha dado um passe absurdo no gol do Gonzalo Plata, do Arrascaeta para o Gonzalo Plata, mas o Léo Pereira caiu de produção, eu tenho certeza que é por conta do desgaste físico, Léo Ortiz também. Então ele precisa rever isso. Porque não dá para você não confiar nos jogadores que você tem à disposição. O Danilo só volta no meio de agosto. O Vene Casagrande, o técnico Felipe Luiz, falou também sobre a decepção desse empate do Flamengo. Cadê? É um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário. E no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande. E por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo.
Ô, Lucas Pedrosa, e essa questão do cansaço e da pontaria, eu acho que a pontaria está sendo um problema generalizado no nosso futebol brasileiro, tirando o Cruzeiro, que é um time extremamente letal. Sim. Às vezes tem uma posse pequena de um jogo, uma transição rápida, eles no erro do adversário, eles dão o bote e eles fazem o gol. Essa é a máxima do Cruzeiro na temporada. Sim. Tirando o Cruzeiro, essa questão de ou não chutar ou errar a mira, isso está sendo uma epidemia aí no nosso futebol brasileiro. Não é só um problema do Flamengo, Pedrosa. Você concorda? Concordo, mas em relação ao Flamengo é um problema desde o início da temporada, né? Onde se esperava que o Pedro fosse resolver essa situação, mas a gente sabe que o Pedro é só um jogador. Não adianta só esperar isso do Pedro, porque todos têm que contribuir. Falei do Bruno Henrique aqui, ele perde um gol na pequena área, Sim. gente, que ele isola a bola ali, e é um jogador que a gente já viu que em outros momentos conseguia fazer esse tipo de gol, conseguia contribuir com participações em gols. Que é um claro exemplo do que você está falando. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Caio Jorge. O Arrascaeta e o Caio Jorge. Ou seja, só o Cruzeiro que está sendo efetivo e o meio-campo é o segundo jogador que mais faz gols dentro do Brasil. Série, né? Que é um fora de série, o Arrascaeta, mas que ele está na sua segunda temporada já mais artilheira da carreira dele, o que mostra também que os atacantes não estão tão letais assim. Então, assim, eu acho que em relação ao Flamengo, é uma questão mesmo de efetividade. Falta esse jogador para poder chamar a responsabilidade, que não seja só o Pedro ou o próprio Arrascaeta, mas os pontas. Se os pontas não contribuírem com gols, esquece, vai ter dificuldade nos momentos dos jogos. E aí você olha pelo lado do Ceará, o Pedro Raul estava 5 jogos sem fazer gol, mas ele foi lá e apareceu e fez gol de novo. Sim. Então, assim, cara, é muito complicado, é um problema, sim, sem dúvida alguma, mas eu acho que os problemas do Flamengo depois da Copa do Mundo são maiores do que só a efetividade. Eu acho que é um problema realmente de controle e efetividade no terço final, que tem a ver muito com essas peças. Eu acho que os pontas têm que participar. Se os pontas não participarem, o Flamengo vai ficar refém do seu atacante Pedro e nem sempre ele vai conseguir fazer gols também. O Flamengo teve mais uma oportunidade de se distanciar dos adversários diretos na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro, mas acabou tropeçando fora de casa diante do Ceará. Em uma partida marcada por altos e baixos, o rubro-negro empatou por 1-1 com o time nordestino na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. O confronto, disputado num estádio com excelente público, terminou com sentimentos mistos para a equipe carioca. Um ponto conquistado em uma praça difícil, mas que veio acompanhado de frustração por não traduzir o domínio em vitória. No primeiro tempo, o Flamengo demonstrou seu poder de fogo. A equipe entrou em campo determinada, com intensidade no setor ofensivo e controle no meio de campo. A movimentação fluida dos atletas, sobretudo no setor de criação, facilitou as trocas de passes e gerou espaços na zaga adversária. Foi exatamente assim que saiu o primeiro gol, em uma construção coletiva eficiente, iniciada por Léo Ortiz e seguida por um bom lance de Plata. A bola chegou a Arrascaeta, que não desperdiçou e marcou para o rubro-negro. O meio uruguaio, sempre decisivo em jogos importantes, voltou a ser protagonista ao balançar as redes. Seu posicionamento preciso e a leitura de jogo foram determinantes para encontrar o espaço e finalizar com categoria, colocando o Flamengo em vantagem ainda na etapa inicial. O time carioca parecia no caminho certo para somar 3 pontos, mas a história mudou após o intervalo. Na volta do intervalo, o cenário mudou completamente. O Ceará, que vinha sendo pressionado e com poucas ações ofensivas, passou a explorar melhor as jogadas de bola parada e os lançamentos em profundidade. A alteração tática feita pelo técnico do time da casa surtiu efeito. O time se organizou defensivamente e passou a incomodar mais no setor ofensivo. Em uma dessas investidas, Lucas Mugni fez um cruzamento preciso e encontrou Pedro Raul, que venceu a marcação aérea e empatou a partida. O lance ainda contou com uma falha de sincronização do goleiro Rossi, que hesitou na saída, permitindo que o atacante do Ceará marcasse de cabeça. O gol do empate animou os donos da casa e deixou o Flamengo em situação delicada. Após o apito final, o experiente lateral Felipe Luiz deu declarações sinceras sobre o desempenho da equipe no segundo tempo. Segundo ele, o time carioca deixou de exercer o mesmo volume de jogo que vinha apresentando e, com isso, perdeu o controle da partida. Ele destacou que o Flamengo tentou manter a postura ofensiva, mas que o adversário soube anular as principais jogadas e impôs um estilo de jogo que dificultou a retomada do domínio. Felipe ainda explicou que o Ceará passou a lançar bolas longas nas costas da defesa flamenguista, forçando a equipe a escoar.
Essa mudança de comportamento do rival exigiu mais concentração e capacidade de adaptação, algo que, segundo ele, o time não conseguiu executar plenamente na etapa final. Mesmo não saindo com a vitória, os números da partida mostram um Flamengo dominante. De acordo com estatísticas divulgadas pelo portal SofaScore, a equipe carioca teve 69% da posse de bola, além de 14 finalizações, contra apenas 9 dos donos da casa. Esses dados, entretanto, não foram suficientes para garantir os 3 pontos, evidenciando a dificuldade do time em transformar o volume de jogo em gols, uma questão que tem sido recorrente em algumas partidas nessa temporada. A dificuldade em manter intensidade ao longo dos 90 minutos ficou evidente mais uma vez. O bom desempenho no primeiro tempo não se repetiu na segunda metade do jogo e o Flamengo pagou o preço ao permitir o empate. Com o resultado, o Flamengo chegou a 37 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. No entanto, o time carioca permanece na liderança do Brasileirão graças ao saldo de gol superior, 24 contra 19 da equipe mineira. O empate, embora frustrante, não tirou o rubro-negro da ponta da tabela, mas aumentou a pressão para o próximo compromisso da equipe na competição nacional. A disputa pelo topo segue acirrada, com várias equipes se aproximando perigosamente. Por isso, cada ponto perdido pode fazer falta na reta final. O técnico e o elenco sabem da importância de corrigir os erros rapidamente para não permitir que a competição fuja do controle. Antes de voltar ao Brasileirão, o Flamengo terá um desafio importante para frente. O jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na próxima quarta-feira, dia 6, às 19 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Como o rubro-negro foi derrotado por 1-0 no duelo de ida no Maracanã, precisará vencer por 2 gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por apenas 1, a vaga será decidida nos pênaltis. Trata-se de um confronto crucial para as pretensões do clube na temporada. Avançar às quartas de final da Copa do Brasil pode aliviar a pressão e dar novo gás ao elenco, enquanto uma eliminação precoce pode gerar impacto negativo no moral da equipe. Na próxima rodada, o Flamengo volta ao Maracanã para encarar o Mirassol pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O jogo está marcado para o sábado, dia 9, às 18h30, horário de Brasília, e vai ser uma excelente oportunidade para o time reencontrar o caminho das vitórias. Diante da sua torcida, o rubro-negro buscará somar 3 pontos e tentar abrir vantagem sobre os adversários diretos. A expectativa é de casa cheia, com a nação rubro-negra apoiando incondicionalmente do início ao fim. A partida contra o Mirassol ganha contornos de decisão não apenas pela tabela, mas também pela necessidade de recuperação do time após o empate contra o Ceará e o possível desgaste do confronto contra o Atlético Mineiro. Um momento curioso ocorreu após o término da partida no Castelão. O atacante Pedro Raul, autor do gol de empate do Ceará, comentou em entrevista à Cazé TV sobre a sua relação pessoal com o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. Os dois, segundo o jogador cearense, se conhecem desde a infância e possuem uma amizade duradoura. Apesar disso, Pedro Raul revelou que Ortiz saiu de campo visivelmente irritado com o resultado e evitou conversar muito no gramado. O Léo é como um irmão para mim. Jogamos juntos desde criança, então eu sei como ele é. Hoje ele estava bravo. E isso é totalmente compreensível. Futebol é assim, mas nossa amizade continua. Ele ainda elogiou o defensor rubro-negro, afirmando que, em sua visão, Ortiz é atualmente o melhor zagueiro do país e merece uma vaga na seleção. O Flamengo começou a partida com um bom posicionamento e movimentação rápida no setor ofensivo. A troca de passes curtos, aliada à compactação defensiva, possibilitou a construção de jogadas perigosas, como a que resultou no gol de Arrascaeta. A pressão pós-perda também foi eficaz no primeiro tempo, sufocando as saídas de bola do Ceará e obrigando o adversário a recorrer a lançamentos longos. No segundo tempo, porém, o time demonstrou dificuldade de adaptação às mudanças do oponente. A intensidade caiu, o que permitiu ao Ceará crescer no jogo. O recuo excessivo e a perda de compactação entre os setores abriram espaços que foram bem aproveitados pelo adversário. A entrada de jogadores de características mais defensivas contribuiu para essa retração, algo que foi criticado por parte da torcida nas redes sociais. Arrascaeta foi, sem dúvida, o nome mais influente da partida pelo lado do Flamengo. Além do gol, participou de várias construções ofensivas e se movimentou com inteligência. Plata, responsável pelo passe que antecedeu o gol, também teve uma boa atuação no primeiro tempo. Léo Ortiz, apesar da irritação no fim da partida, teve atuação sólida na defesa e se mostrou seguro na saída de bola.
Por outro lado, Rossi, o goleiro, teve uma noite menos inspirada. Sua indecisão no lance do gol de Pedro Raul foi determinante para o empate e a torcida não deixou passar despercebido. Nas redes sociais, muitos questionaram sua titularidade, embora a comissão técnica defenda sua permanência no time. A mídia esportiva repercutiu amplamente o resultado e a oscilação da equipe. Especialistas apontaram que o Flamengo precisa manter regularidade e concentração.